Olá pessoal, neste material vamos resolver aqui um problema envolvendo volume de pirâmide, tá certo? E peguei três casos aqui bem importantes para a gente, né? Nós comentamos em aula como calcular o volume de pirâmide nesse formato, né? E vamos reforçar aqui nesse material, tá certo? A primeira pirâmide aqui é uma pirâmide quadrangular, tá certo? A segunda é uma pirâmide hexagonal e a outra é uma pirâmide triangular, né? Todas essas pirâmides são pirâmides regulares, tá beleza? Então, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, como é que eu calculo o volume de uma pirâmide, né? O volume de qualquer pirâmide, né, seja ela regular ou não sendo regular, é calculado assim, ó: área da base vezes a altura sobre 3. Qualquer pirâmide, nós calculamos desse modo aqui o volume dela, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, ó. Nessa primeira pirâmide aqui, né, eu vou fazer os cálculos aqui um pouco abaixo, tá certo? Nós vamos calcular o seu volume. Então, pois bem, ó, o volume dessa pirâmide é a área da base vezes a altura dividido para 3, ó. Quem é a área da base nessa situação? Pessoal, a área da base nessa situação aqui, ó, é a área do quadrado, tá certo? Então, a área da base aqui é o lado da base ao quadrado, tá certo? Por quê? Porque a base aqui, ó, é esse quadrado, né, de lado 4 centímetros. Então, a área da sua base é 16 centímetros quadrados. Essa é a área da base, beleza? Eu já tenho a minha altura, né? Eu já tenho a minha altura aqui nessa situação, que é 6 centímetros. Agora eu vou só substituir o volume da pirâmide. É a área da base, como a gente viu lá em cima. Quem é a área da base? 16 vezes a altura. Quem é a altura? A altura é 6 dividido por 3. Aqui eu posso fazer o seguinte, né, ó, 6 por 3 sobra 2, tá certo? E 16 vezes 2, 32, tá certo? Então o volume dessa pirâmide aí é 32 centímetros cúbicos, tá certo? A unidade aqui ficaria centímetros cúbicos. Então, pirâmide quadrangular é bem tranquilo, tá certo? Veja essa outra pirâmide aqui, ó. Essa aqui é uma pirâmide, pessoal, hexagonal, né? A base é um hexágono, né? Então vamos encontrar aqui quem é a área da base desse hexágono, tá certo? Quem é a área da base dele, ó. Tá beleza? Quem é a área da sua base? Vou fazer separado aqui, ó, tá certo? Depois eu apago, aí vocês vão anotando. Então olha só, pessoal, o hexágono, né, ele é um polígono, hexágono regular. Ele é um polígono formado por 6 triângulos equiláteros, ó. 6 triângulos aqui, ó, equiláteros, tá certo? 6 triângulos equiláteros. Então, ó, basta eu calcular a área de um desses triângulos para eu encontrar, né, a área do hexágono, né? Achando a área de um, basta depois multiplicar por 6. Então, vou pegar esse triângulozinho aí que eu destaquei, ó, e vou colocar aqui do lado, ó, tá certo? Vou colocar aqui do lado, beleza? A base desse triângulo, pessoal, nessa situação aqui, ó, um dos lados dele, né, medem, como vocês podem notar, 2 centímetros. Se é triângulo equilátero, todos os outros vão medir também 2 centímetros, ok? Como é que eu encontro a área desse triângulozinho aqui, ó? A área desse triângulo é igual ao lado ao quadrado, né? O lado dele ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido para 4, tá certo? Nós encontramos desse jeito. Por quê? Porque ele é um triângulo equilátero, beleza? Então, olha só. A área desse triângulozinho aqui, ó, é igual 2 ao quadrado, vezes a raiz de 3, sobre 4, tá certo? Aqui ficaria 4 raiz de 3 sobre 4, tá certo? E esse 4 aqui, ó, eu posso cancelar com esse outro 4zinho aqui, né? Então ficaria aqui com raiz de 3. Então a área desse triângulozinho aqui, ó, a área desse triângulozinho aqui é raiz de 3, tá certo? A área de um triângulo desse. Então agora basta eu pegar esse raiz de 3 que a gente encontrou e multiplicar por 6, tá certo? Concordam com isso? Basta eu multiplicar por 6. Então vamos lá, ó. Se a área de 1 é raiz de 3, a área de 6 eu multiplico, né, esse raiz de 3 por o valor 6. 6
raiz de 3. Essa ficaria sendo a minha área da base, tá certo? A área da base é 6 raiz de 3. Beleza? Tranquilo? Quem é a minha altura nessa situação? A minha altura nessa situação aqui, gente, é 5, né? Ó, 5 centímetros. Aqui é centímetro quadrado. Beleza? Então, o volume dessa pirâmide, ó, bem tranquilo a gente fazer, né? Ficaria 6 raiz de 3 vezes 5 dividido para 3. Olha que legal aqui o que a gente pode fazer, ó. 6 por 3 vai dar 2. Não é isso? Então, a gente vai ficar aqui o volume da nossa pirâmide. 2 vezes 5, 10. Repito, o raiz de 3, bem aqui, ó. Centímetros cúbicos. Tá certo? Então, ó, veja que a pirâmide hexagonal, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Tá, beleza? Ela dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, ó, basta você notar, né? O hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero, ó, nós calculamos desse modo. O meu lado é 2. Fiz a substituição aqui. Encontrei o meu resultado. Depois eu multiplico por 6. Beleza, gente? Vamos para outra situação aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui, tá? Vocês anotam aí no caderninho de vocês pra gente ter mais espaço aqui. Beleza? Então, olha só, pessoal. Essa outra pirâmide aqui que tá aparecendo, ela é uma pirâmide triangular, tá certo? Então, veja o seguinte, ó. Vamos encontrar a área da base dessa pirâmide, ó. A área da base é, né? Como é que eu calculo a área da base nessa situação? Se vocês notarem aqui, ó, o nosso polígono da base é esse triângulo equilátero, né? Esse triângulozinho equilátero. Como é que a gente calcula a área de um triângulo equilátero? É o lado ao quadrado, raiz de 3, dividido aqui para 4. Tá certo? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, olha só, pessoal. A área dessa base aqui é igual. Quem é o meu lado? O meu lado é 3. Então, vou ficar aqui, ó, com 3 ao quadrado. O lado aqui, no caso, é a aresta da base. Tá certo? Vezes a raiz de 3 dividido para 4. Significa para mim que a minha área da base é 9 raiz de 3 sobre 4. Certo? Essa é a minha área da base. Centímetros, né? Nessa situação, centímetros quadrados. Aí, olha só, eu preciso agora do volume, né? Aí ele nos dá, pessoal, nessa situação que a altura, né, ó, vou colocar aqui embaixo, é 4 centímetros. Beleza? Então, ó, determinando o volume da pirâmide aqui, ó. O volume dessa pirâmide vai ser igual à área da base, que é a área da base 9 raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 4 aqui em cima, né, ó. A altura aqui é 4, dividido, ó, dividido para 3, que eu tenho que dividir o volume da pirâmide por 3. Só organizar aqui, né, ó. O volume da pirâmide é igual. Beleza? A área da base, ó, 9 raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 4, dividido para 3, tá certo? Aí aqui eu posso fazer algumas coisinhas, ó. Esse aqui eu posso cancelar com esse já, né? Se vocês concordarem. Eu vou ficar com o seguinte, ó. O volume da pirâmide é 9 raiz de 3 sobre 3. E esse 9 aqui, ó, 9 por 3 dá o próprio 3. Beleza? Então, ó, o volume dessa pirâmide é 3 raiz de 3 centímetros, né, cúbicos. Ok? Então, aqui temos 3 casos de volume de pirâmide, né, que é importante que a gente conheça. Tá certo? Vamos para o próximo vídeo.